Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A vitória é nossa. A vitória é nossa. Graças a Deus. Glória a Jesus. Coisa linda. Deus abençoe os nossos irmãos, essa madrugada abençoada que preparou o Senhor para nossas vidas. Eu sinto bem-aventurada que diz feliz. O Senhor preparou algo muito lindo para nós. O Senhor já tem me renovado de uma maneira tão linda, queridos, que você não tem noção. Eu me sinto agraciada pelo Pai nesta madrugada. E eu quero agradecer a esse casal abençoado que o Senhor colocara na nossa vida. Pastora Daniele, que já conhecemos há tanto tempo. Glória a Deus, ao pastor Jefferson. Deus possa estar abençoando a missionária Márcia, aos demais irmãos. Que o Senhor possa abençoar a cada um. A você que não me conhece, meu nome é missionária Ivoneide. Sou do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Manancial de Vida. Meu pastor é Flávio Bastos. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor. Glória a Jesus. Primeiramente debaixo da bênção do meu Deus. E eu venho guiada pelo Senhor. E eu quero louvar a Deus por esta fidelidade dEle. E eu queria compartilhar com você. Eu também gosto de louvar. Fica difícil de louvar a Deus depois de um louvor desse. Aleluia. De umas bênçãos dessa. Mas eu aprendi que massa de pastel é tudo igual. E o que faz a diferença é o recheio. Aleluia. E eu vou louvar com aquilo que eu tenho. Mas antes disso, querido, abra sua Bíblia. Livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 12, versículo 26. E depois nós vamos para o capítulo 14. Glória a Jesus. Você não repare porque eu tenho um segredo com Deus, que eu faço as minhas anotações. O Espírito Santo vai me guiando e eu vou fazendo as anotações. Glória a Jesus. Se alguma folha voar, aleluia. Obrigada, irmão. Ele disse que ele cata. Aleluia. Glória a Jesus. Mas a gente vai se modernizando, que aí tem o... Glória a Deus. Eu falei, Jesus, eu vou adquirir um iPad, que aí vai passando. Amém, igreja? 1 Reis, capítulo 12, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi? No capítulo 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria que você prestasse bem atenção. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarar o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez.
E se levantou e foi a Siló. E entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim falarás. E há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Você pode adorar o nome do Senhor? Você pode adorar o nome do Mestre? Antes de você se assentar, querido, eu queria louvar o Senhor. Eu vou aproveitar o Elias, os irmãos abençoados, glória a Deus, da bateria, do violão, glória a Deus desse contrabaixo, da guitarra, do teclado. Nós vamos adorar a Deus. Eu já recebi a providência de Deus neste lugar. O Senhor já disse para mim: descansa o teu coração. Aleluia, glória a Jesus. Descansa o teu coração, porque eu vou providenciar. Aleluia. Só que eu não vim aqui para contar meus problemas. Eu vim como profeta de Deus para a sua vida. Eu vim como profeta de Deus para as cidades de Foz do Iguaçu. Aleluia. E como profeta de Deus, eu também quero profetizar que tem providência de Deus na sua vida. Tem providência de Deus para a sua casa. Eu aprendi que é dando que se recebe. E para me receber de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a tua mão para dar glória para Ele. Levante a tua mão para adorar. Um minuto de glória. Abre a sua boca e vai dando glória. Abre a sua boca e vai dando glória. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o teu socorro, e qualquer dia o corvo vai cuidar de ti. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. O meu Deus é capaz, Ele tudo Ele faz, só para fazer você sorrir. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro, qualquer dia o povo vai cuidar de ti. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. meu Deus é capaz, Ele tudo Ele faz, tudo isto por ti. ó, escuta. E não vai ser milagre, não vai ser visão, quando o anjo chegar com a tua peça na mão, trazendo vitória pra quem se ligar. Mas debaixo dos livros tu não vai ficar. A providência de Deus já desceu hoje aqui, desse sábado de vitória, nessa madrugada. Quem acredita, levanta a mão e manda glória aí. Tem providência De Deus hoje aqui, tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro, qualquer dia o corpo vai cuidar de ti. Tem providência de Deus hoje aqui, tem providência de Deus hoje aqui. Ele muda, Ele faz tudo isto por ti. levanta
da tua mão, eu vou profetizar. A bênção de Deus vai chegar no teu lar. Levanta a mão direita e vira pro irmão e começa a adorar. Já desceu Miguel pra guerrear, já visitou a tua casa ali no teu lar, visitou o teu marido, salvou o teu filho, o Senhor vai salvar. Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro, qualquer dia eu corro, vai cuidar de ti. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. O meu Deus é capaz, Ele muda, Ele faz tudo isso um pouquinho. A divisa é de fogo e o varão é de guerra. Ele desceu pra guerrear hoje nessa terra. Eu vejo Deus, Ele vai pelejar hoje aqui nessa terra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo e o varão, Ele desceu, Ele chegou. Fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, Varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. foi no quartel general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. Nessa vigília de fogo, você tem que adorar. Marchar com o varão e deixar Deus te usar. Mas desceu o varão, Resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, recebe o renovo. mas desceu arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu, Ele chegou pra guerrear. divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, tu dança. Meu Deus te prometeu vitória. Ô Miriam, agora a hora de dançar. Ô Miriam, tu dança. Ô Miriam, tu dança. Meu Deus te prometeu vitória. Ô Miriam, agora A hora de dançar. Dança Miriam, dança Miriam, dança Miriam. Você pode dançar. Dança Miriam, dança Miriam, dança Miriam. Hoje aqui o mistério é diferente. O crente que entrou fraco vai sair valente. Hoje aqui, olha, diferente. O crente que entrou fraco vai sair valente. Miriam, tu dança. Ô Miriam, tu dança. Meu Deus te prometeu vitória. Ô Miriam, agora é hora de dançar. Ô Miriam, tu dança. Ô Miriam, tu dança. Meu Deus te prometeu vitória. Ô Miriam, agora é hora de dançar. a ordem já foi dada, é pra você marchar. A ordem já foi dada, é pra você guerrear. O que tu tá fazendo aí parado, meu irmão? Marcha com o varão e deixa ele te usar. Marcha, 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 marcha. A potestade vai cair dentro e levantar. Marcha, 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 marcha. Deixa Deus te usar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. e nunca pra guerra. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. E nunca pra recuar. A ordem é pra marchar. Vai lá, bateria. A ordem é pra marchar. A
Vai teclado. É no som da sanfona, vai. Vai dando glória, no. Vai, guitarra vai louvando, manda a nota pra chovar. Vai marchando, vai guitarra, deixa Deus te usar. Tá acabando a brindar, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando. Vai no violão, deixa Deus te usar. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Vai. É no som do contrabaixo que eu vou adorar. Vai lá, deixa Deus te usar. Tá pegando fogo. 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 E tá pegando fogo. Dá pra dar tudo. Tá pegando fogo. Missionária, bota a mão, aperta aí a mão do teu esposo, pastor Antônio. Mais baixinho, deixa eu profetizar. Só não para de tocar. Fica assim desse som, só baixinho. Tá. Deixa eu entrar na marcha com esse varão. Eu vou profetizar. Tá pegando fogo. Miguel já desceu pra guerrear. O laço estava preparado contra a vida, mas o varão desceu pra guerrear. Olha aí, armadilha preparada estava na esquina pra te tocar. O varão desceu, pastor Antônio. O diabo não vai te matar. Não. Cadê a igreja? Ei! Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Um minuto, vai adorando. Nós vamos entrar na palavra. Vai adorando. Eita, canadas, geme na cabana prietera. Oh, aleluia. Levanta então o meu luto de glória pra Deus. Levanta a tua mão e dá glória pra Deus. Se tu aguenta, senta. Se tu tá no mistério, tu fica. Porque quem te movimenta não é os instrumentos nem um corinho. Tu é movimentado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, geme na praça, geme. Aleluia. Oh, querido, vamos ouvir a palavra do Senhor. Se tu vai beber água, beba e volta. Porque agora que é o momento importante da palavra. Deus tem uma palavra ao teu coração. Há libertações neste dia, desta madrugada. Aleluia. Desde o início desta vigília, que estava ali sentado, enquanto a pastora começou a louvar, começou a fluir, faz alguma coisa para Deus. Eu estava tendo ânsia ali de vômito. Aleluia. Quando começou a louvar e os tangedores entraram em um ato contigo, Deus começou a quebrar os grilhões, as potestades, e dando vitória para a tua vida.
A coisa mais importante na sua vida, o seu foco principal, igreja, preste atenção. Preste atenção. Deixa só os obreiros trabalhando. Olhe para cá. A coisa mais importante na tua vida, o teu foco principal, preste isso. A sua maior vitória tem que ser se assentar com Jesus. Você não entendeu, eu vou repetir. A coisa mais importante da sua vida, o seu foco principal e a sua maior vitória é ter que se assentar ao lado de Jesus. É chegar ao fim da tua carreira e ter a garantia da tua salvação. É chegar ao fim da tua carreira e ter a tua salvação. Porque o resto desse mundo, tudo isso vai passar, tudo isso vai perecer. A ilustração que o pastor Jefferson trouxe aqui do avião, algo muito interessante, e é o que acontece nos dias de hoje, a igreja do Senhor. E nós vamos conhecer uma história de um jovem, que eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E se Deus disse que colocou na minha mão a espada, eu quero desembainhar ela, tirando da bainha com a autoridade de Deus. E esse jovem, que a Bíblia vai relatar a história dele, aleluia, um homem muito dedicado, aleluia, mas que na sua vitória, ele veio a se corromper. Coisa que na Bíblia você encontra. Pastor Wagner, o que mais nós encontramos nas histórias dos reis? Reis que se corromperam, que tiveram glória, mas que no final viraram as costas para o Senhor. Tiveram um início glorioso, mas um final de derrota, um final de vergonha. E o importante não é o início, o importante é o fim. Como é que vai terminar? Como é que vai ficar? E a Bíblia vai relatar acerca desse jovem. Ele foi recrutado por Salomão para fazer parte dos seus, para servir no seu reinado. A Bíblia vai trazer qualidades desse jovem. Vai dizer que ele era valoroso, que ele era habilidoso. Vai trazer referências das suas qualidades. Salomão recruta ele e coloca ele como responsável. Dá uma responsabilidade dele, coloca o cargo da casa de José. Não era um qualquer, era um servo. Vai se passar um tempo, e como já foi dito aqui pelos lábios do pastor, em Jeremias 23, não foi isto? Aleluia. Que ai daquele que usa o nome do Senhor em vão. Ai dos profetas que entram dentro do templo, que profetizam paz quando é tempo de guerra, que profetizam, aleluia, alegria enquanto é tempo de luto. Você pode adorar a Deus? É bom quando a igreja fica em silêncio também, porque o Senhor te faz refletir. O Senhor faz você refletir como está a tua vida neste momento. E não há nada melhor do que a própria palavra, porque é espada de dois gumes. Ela entra entre a divisa da alma, conhece. E Deus hoje vai fazer você sair deste lugar aqui refletindo. Esta vigília aqui tem por nome de avivamento e de santificação. Nos traz hoje uma responsabilidade muito grande nos nossos ombros. Deixa a sua Bíblia aberta. Em 1 Reis,
capítulo 12, o versículo 26, aonde nós fazemos a leitura. E a Bíblia vai dizer que esse jovem era tão esforçado, tão dedicado. Você está pensando que tudo que nós fazemos vai por água abaixo? Você está pensando que não existe um depósito no céu? E de que o nosso Deus é galardoador daqueles que aguardam e esperam? Que se tem um que sabe presentear e honrar, é o nosso Deus. A recompensa para as obras da tua mão, Ele tudo vê. Ele sabe do teu esforço. E aquilo que foi colocado nas tuas mãos para fazer, faça de bom agrado. A pastora Daniele, o Espírito Santo tomou os seus lábios e disse: faça algo para Deus. Quando o salmista Davi convoca o povo a entrar pelas portas do Senhor, a entrar pelos átrios com um cântico e louvores, e saber que o Senhor é bom, é porque estamos vivendo os tempos difíceis, que saímos das nossas casas, parecemos que estamos sendo obrigados, levados ao matadouro, parece que tem bolas de ferro nos nossos pés, sacos de cimento nas nossas costas. Há uma guerra grande para estar dentro da casa do Pai. Mas entrai pelas portas dele, louvai o nome do Senhor, porque bom é este Deus. Esse jovem foi tão dedicado, ele foi tão esforçado na sua responsabilidade, no cargo que foi lhe colocado, a ponto do profeta agora, porque quando é profeta de Deus, ele traz a mensagem do Senhor, a ponto do profeta chegar até ele e trazer a promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer, querido, que o profeta vai chegar até ele e vai trazer, eu digo nas minhas palavras, Salomão agora se desviou. Salomão agora, nos seus fins, dos seus tempos, não está mais com o coração inteiramente fiel a Deus. O Senhor já tinha um plano já. Você está pensando que as coisas passam desapercebidas? Você está pensando que essas autoridades constituídas por Deus, essas injustiças, você está pensando que está passando desapercebido? Tudo há um tempo, tudo há um tempo. E quando a pastora disse acerca de justiça, Deus me mostrava uma espada de justiça sobre Foz do Iguaçu. Eu não vim pregar para você chave, carro, ou para fazer você bailar na presença de Deus. Eu vim trazer uma mensagem para você se despertar, porque quem é morno, Deus vai vomitar. Haverá um sacode em Foz do Iguaçu. Igrejas que foi edificada pelo homem vai cair. O que foi edificado pela mão de Deus e a obra de Deus vai permanecer, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta agora vai de encontro agora com este jovem, porque Deus sabia como estava o estado de Salomão. E foi algo tão interessante. Eu relutei com Deus para tentar mudar esta mensagem, para tentar trazer algo. E eu digo: Senhor, se for de ti, então tu vai confirmar naquela vigília. E aí Deus começou a falar de máscara. Pastor Jefferson vem falando de fingimento. Aí Deus começou a confirmar. E eu disse: não tem porquê. E eu disse: Jesus, só confirma mais. Aleluia. Aí veio a missionária Regina. Veio a missionária aí que estava aí no meio daí, que eu nem sei quem foi. Deus é lindo. Deus é lindo, querida. Deus colocou logo na carruagem, né? E já tratou. Glória a Jesus. E a palavra que vai sair da boca do profeta é esta: Salomão virou as costas para mim e está adorando outros deuses.
e eu vou arrancar o reino. Eu rasgarei e darei a ti 10 tribos nas tuas mãos. Porém, uma tribo por amor a Davi, porque Deus tinha feito promessa, ficaria. Oh, querido, tem profecias que vêm aos meus ouvidos e aos seus, que dá vontade de rir do profeta no momento. Parece loucura, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Os planos que Deus tem para a tua vida é totalmente diferente daquilo que você imagina. Ora, numa vigília dessa, como a palavra diz, buscai o Senhor, Ele ama os que buscam pela madrugada. Ora, tu entraste aqui, talvez não tivesse nem força para abrir a boca e pedir, mas ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você nem pediu, apenas pensou, é este Deus. Mas segundo o poder que opera dentro de você. E o que opera? Bom, foi dito aqui da murmuração. Se tem fé, o que opera dentro de você é a fé, tu vai querer que a promessa de Deus vai se cumprir. E se demorar, espera, porque é fiel o Senhor para cumprir. Levanta a tua mão, levante a tua mão e diga: Jesus, eu creio, eu creio. Eu estou bem calma, querida. Eu sinto uma paz de Deus muito grande para ministrar com entendimento, pastor. Eu sinto uma paz de Deus para ministrar com entendimento. E esse homem chamado Jeroboão, é este jovem que Deus vai confiar. Preste atenção. O Senhor disse: eu te darei nas tuas mãos as 10 tribos. Tu reinarás. E a única coisa que Deus pediu a ele, pastor, é que ele obedecesse, é que ele andasse nos caminhos, é que ele guardasse os mandamentos. Deus seria com ele. Olha, o que Deus ele vai pedir para ele. Aonde eu vou, e eu pego o microfone, porque isto foi na minha vida, eu vivenciei isto, e eu apreguei isto para a minha vida. A obediência gera honra. A obediência gera honra. Ainda que obedecer venha doer na tua carne, venha fazer você abrir mão de algumas coisas, venha até fazer você, pastor, abrir mão da tua terra natal, de onde você nasceu, de onde você se criou, aonde você tem amizade, famílias. E Deus diz: sai da tua parentela e vai para onde eu quero. E a gente, sem entender, Deus projeta uns planos que aos olhos de muitos vai dizer: está louco, está louco, está indo para uma cidade que não conhece ninguém. Obedeça, obedeça ao teu Senhor, e a obediência vai gerar honra para a tua vida. Essa palavra é uma palavra de reflexão. E você vai sair daqui hoje, querido, e voltar para a tua casa refletindo. Porque o poder de Deus, a hora o Senhor já fez. Eu fiquei impressionada. Não tinha ninguém cantando. Glória. Só a missionária deu umas 3 estrofes. Faz alguma coisa para Deus. Eu disse: que é isso, Jesus? Foi tomada, querido. Só não recebeu quem não quis. Então essa palavra é um momento de reflexão para a sua vida. Porque o meu povo perece porque não tem conhecimento e não obedece. Fazemos segundo o nosso querer e a nossa vontade. Mas o Senhor, nesta noite, se eu pudesse dar um tema a esta pregação, eu daria esta: não perca a oportunidade. Não lance fora a oportunidade. Jeroboão, ele recebeu da parte de Deus. Olha que privilégio. A Bíblia vai dizer que agora
Salomão vai perseguir Jeroboão, vai tentar matá-lo, e ele vai fugir para o Egito. Vai passar um tempo, porque nós temos momentos de perseguição. Toda vez que Deus promete algo para nossas vidas, sempre vem um período da perseguição. Sempre tem alguém que vai te perseguir. E não é quem está lá em São Paulo não, meu querido. É quem está do teu lado. É aquele que come no teu prato, é que leva um dano do calcanhar contra a sua vida. É aquele que está tão próximo de você. É aquele que você mais serve. E são coisas que machucam lá dentro. Jeroboão vai fugir para o Egito. Vai se passar um tempo. Salomão agora é morto. E agora o seu filho Roboão, ele vai reinar. Vai tomar, aleluia, como era de direito. Porque todo rei que tinha o seu filho seria o seu sucessor. Roboão agora está reinando sobre Israel. E a Bíblia vai dizer, querido, que se tem uma coisa que Deus ele vela é pela sua palavra. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. E eu vou dizer para você, porque teve alguns aqui que até não acreditaram. Quando a pastora disse acerca da unção do sorriso, quando ela ministrou lá, que achou aquilo parecido uma loucura, e ela fez prova de Deus, porque não sabemos discernir. Se tem uma coisa que nós pedimos muito, é os dons, mas não pedimos o discernimento para discernir as coisas de Deus. E ela fez prova, Senhor, se é de ti, tu vai pegar aí alguns. E veio. E quando tu estava dando testemunho aqui, o Senhor tocou em uma mulher, e ela começou a sorrir. No meio daquela unção, naquele momento que tu estava falando, e a igreja tomada e os vasos dando lugar, Deus estava fazendo uma mulher sorrir. Ela estava sentada aqui, eu acho que ela foi embora. Estava com um vestido jeans, uma loirinha de cabelo caracolado. O Senhor disse, olha para ela, porque hoje eu estou dando um sorriso para ela. Eu disse, sorriso, Jesus? O Senhor falou, é. Lembra de Isaac? Qual era o significado de Isaac? Sorriso. E o Senhor me mostrava aquela mulher que estava aqui nesse banco aí perto de você. O Senhor colocava um menino nos braços dela. E o Senhor diga para ela que hoje, nesta unção do sorriso que tu liberara, o Senhor disse, eu dou um menino nos braços dela. Ela já foi embora, mas eu sei que vai ficar gravado. Deus não manda recado. A Bíblia diz que agora, querido, passado esse tempo, Roboão vem a reinar. E agora, nesse momento agora, o povo ele vai clamar. Só que antes de clamar, alguém manda buscar a Jeroboão, que está lá no Egito. E Jeroboão vem junto com o povo, porque o povo vai clamar. Salomão, nos seus últimos tempos, pegou um jugo muito pesado de servidão. Preste atenção, olhe para cá. Preste atenção. Preste atenção. Salomão pegou muito pesado com o povo. Aumentou os impostos. Pegou um jugo pesado. E agora Jeroboão já está do lado do povo. O povo está clamando, pedindo para que Roboão alivie o jugo. Eles vão até a Roboão. Roboão vai pedir um tempo, porque vai pedir conselhos aos anciãos. E eles vão chegar até os anciãos e vão dizer nas minhas palavras, o povo está pedindo para que alivie, porque meu pai foi muito duro. E é interessante, querido, porque os anciãos vão dizer para eles, depois vocês estudem lá, que isso está lá no versículo 37, é muito interessante. Isso é para quem gosta de ler Bíblia. Isso é para quem gosta de ter conhecimento. Eu fiquei feliz quando vi o pastor Jefferson dizer que aqui vai ter um curso de teologia durante 3 anos, né, pastor? Isso é lindo, querido. Aprenda. Tenha vontade. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aceitou Jesus. Desceu as águas. Conhece o Salmo 23. Sabe louvar? Ainda é pouco. Conheça mais dele.
porque todo dia temos que aprender do Senhor. E agora os anciãos vão dizer, está lá depois se você quiser meditar, no versículo 37. Não é 37, querido. No capítulo 12. Quando Roboão ele pede o conselho aos anciãos. E ele vai pedir. Lá no versículo 11, 12, 13 você encontra. Depois você medita em casa. Os anciãos vão dizer a ele assim: Roboão, seja servo desse povo, porque se tu for servo desse povo, esse povo vai ser fiel a ti. Roboão ele vai até os jovens, e os jovens vão dizer para ele: o teu pai foi duro, seja mais duro ainda. E aí eu tenho uma palavra de Deus: cuidado com quem você pega conselho. Cuidado com quem você é orientado. Cuidado, porque são decisões da tua vida que no momento não tem problema nenhum, mas que mais tarde vai trazer uma grande consequência. Através desta, repraço. Levante a sua mão, meu querido, você que está de blusa cinza listrada, aqui, isso, levante as suas mãos, ali atrás. O irmão, deixa eu liberar uma palavra para você. Eu não lhe conheço, mas há uma ordem de Deus agora. Eu falei sobre jovens, sobre mancebos, aleluia. E o Senhor disse assim: estou eu visitando a casa dele. O Senhor diz: não abre mão dos teus filhos, ore pela tua casa, porque hoje eu visito e dou livramento. Fecha a tua mão e dá glória. De braço de Miniguiaçai. A Bíblia vai dizer que Roboão ele agora vai desprezar, porque a gente sempre despreza, querido. Cuidado. Honra teu pai e tua mãe para que prospere os dias da tua vida. A maior profeta na vida de um filho é uma mãe. Eu não faço uma viagem sem antes ligar para minha mãe e dizer: mãe, eu estou indo. Bênção. Ela disse: vai com Deus, minha filha. Tem coisas que eu me aconselho com a minha mãe. Contamos a nossa vida a qualquer um, querido. Você tem um pastor, você tem uma liderança, você tem homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou no teu caminho para te direcionar, para te ajudar. E quantas das vezes baterem em portas erradas, tomamos decisões precipitadas por causa de conselhos errados. Nesse mesmo capítulo, depois em diante, você vai ver acerca do profeta velho e do profeta novo. A ordem: se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, não faça. Mas ele tem tanta experiência, mas foi Deus. O jovem que louvou aqui disse que o médico disse: olha, o teu pulmão, o Senhor logo o repreendeu. O que eu te falei? A última palavra vem do Senhor. O teu aconselhamento vem do Senhor. Só que agora é algo muito interessante, querido, porque, aleluia, ele vai tomar agora o conselho dos jovens e não vai dar ouvido aos anciãos. E eu quero liberar aqui, porque eu sei. Levanta as suas mãos, você que é visitante, você que congrega em outro lugar, pode levantar as suas mãos. Glória, coisa linda, né? Bastante. Leve isso aqui para você. Os anciãos tinham dito a Roboão: seja servo dos teus servos, e eles servirão sempre. Isso inclui na nossa vida de obreiro, de chamado. Faça algo para Deus.
O ministério de Jesus foi servir. Muitas das vezes não queremos ser servos. Aprenda a servir. Aprenda a liberar teu coração. Seja servo. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no momento certo Ele vos exalte. Essa geração de hoje que nós estamos não sabe o que é servir. Eu não sou diácono, eu não vou fazer. Eu sou evangelista, eu não sou para ficar em porta. Quem cuida da manutenção, queridos, lá da nossa igreja é o nosso pastor. Aprenda a servir. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma demonstração. Pedro, ele não vai querer aceitar de jeito nenhum quando Jesus disse: eu vou lavar os seus pés. Está preparado para servir? Está preparado para ser servo? Está preparado para ser servo? Como é a tua posição no teu trabalho? Será que há honestidade em você com o teu patrão? Ou será que tu faz escondido? Tu és servo? Oh, querido, há uma reflexão de Deus nesta madrugada ao teu coração. Cuidado, cuidado, diz o Senhor. E agora com isto, o povo agora, todo Israel, vai pegar a Jeroboão e levar dentro da congregação. E vão proclamar ele a rei. E agora onde entra, que eu quero entrar com você. Mas antes disso eu quero trazer umas 3 repreensões. Não sendo um vaso de exortação, porque eu sei que esta igreja, ela preza por palavra. E o pastor e a pastora traz cultos de ensinamento. Mas eu venho com mensagem de Deus para te ensinar. Esse homem, da maneira que ele tinha qualidades, ele também tem defeitos, que nós vamos aprender também com erros dele, para nós não praticarmos. Agora Jeroboão, ele vai reinar agora. O que nós lemos no capítulo 12? Que Jeroboão, ele imaginou no seu coração. Aí que está o problema. Porque a gente tem mania de imaginar. A gente tem essa mania de achar. Nós não confiamos no Senhor. Quando é se lançada uma promessa, nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos na sua palavra. Quantos estão aqui que proferem um glória a Deus e um aleluia, mas não tem fé? Vivem pelaquilo que vê, não tem fé para viver a promessa daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Os que estão lá fora só vê Deus, querido, se há riqueza, se há arte, mas você não. Você é um adorador, como Paulo e Silas. Aleluia. Não tem nada, mas eu estou adorando. Está tudo ao contrário, mas eu estou obedecendo. Levante a tua mão para tu não dormir. Dá 1 minuto de glória. Levante a tua mão, aleluia. Capítulo 12, versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. O Senhor não tinha tomado o profeta Aías e não tinha profetizado que daria a ele as 10 tribos. Não acontecera. Ele não começou a reinar, pastor Wagner. Por que agora ele imagina no seu coração que o povo agora, ele diz, olha que coisa profunda. É aí onde o negócio vai começar a engrossar. Eu estou bem. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Jeroboão, ele temeu com que o povo o rejeitasse. E ele vai tomar algumas atitudes agora e alguns projetos que não vêm da ordem de Deus.
Porque a ordem de Deus, o plano de Deus era dividir o país. E não que ele trocasse de Deus, e não que ele trocasse de religião, e não que ele trocasse o local de adoração, e não que ele mudasse os dias de festas. Preste atenção. Ele vai temer agora no seu coração. Ele vai fazer imaginações, aleluia. E eu estava estudando e o Espírito Santo começou a fazer com que eu escrevesse. Ele tinha medo com que o povo rejeitasse e que fosse a Jerusalém. E quando chegasse em Jerusalém, porque era uma ordem, quando havia festas, datas festivas, o povo teria que andar cerca de quilômetros, não é assim, pastor Jefferson? E teriam que celebrar no lugar determinado que Deus tinha dado, que seria Jerusalém. Jeroboão agora imaginou no seu coração, depois de Deus ter dito e cumprido a promessa, e feito ele rei, agora ele está imaginando no seu coração, que se o povo fosse até Jerusalém, olha isso, o povo ia rejeitá-lo. Como está o teu coração? Imaginando coisas? O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Ele estava temendo com que o povo chegasse em Jerusalém, com que o povo fosse ouvir os sacerdotes e o povo abandonasse. E aí que eu trago uma palavra profética para dentro desse ministério. Essa vigília e o ministério Sementes da Fé é ameaça para a cidade. Há líderes deste lugar, diz o Senhor dos quatro cantos. Deus mandou eu falar. E eu vou falar que eu vim para dizer da parte de Deus. Que não deixam pessoas, membros, ovelhas entrarem dentro dessa vigília. Para não ouvir sacerdotes. Para não ter o desejo de permanecer dentro dessa casa. Estão se esquecendo de que quem pagou o preço na cruz do Calvário, de que quem salvou esta alma foi Jesus. Sentem-se ameaçados. Há uma proibição. Foi proferido pelos teus lábios. Eu digo, Jesus, glória a Deus. A vigília é uma ameaça. O ministério Sementes da Fé é uma ameaça. Eu digo isso, querido, sem medo. Porque as irmãs que me conhecem, os irmãos que têm um carinho por mim, eles brincam e dizem, tu não sai mais de Foz do Iguaçu. Podem até fechar a porta de outras igrejas e não me chamar mais para ministrar. Mas eu vou falar. Líderes que têm medo que as suas ovelhas venham nesta vigília e que proíbem cultos de pisarem aqui dentro. De quem é esta casa? De Paulo? De Apolo? De quem era? Não é de Deus. A obra é do homem. Se é do homem não prevalece. Mas se é de Deus, não há quem combata contra a obra do Senhor. Se essas palmas é para Jesus, você vai, irmão, manda para Ele. E pior que são pessoas feridas, pessoas que estão quase morrendo, pessoas que estão quase sucumbindo, que estão precisando só de um abraço, só de ouvir um sacerdote falar uma verdade, mas não podem, porque são ameaçadas e têm medo, porque diz que se tu sair daqui, tu for daqui, eu vou te amaldiçoar. A ordem que Balaão recebeu era para subir no monte e amaldiçoar o povo de Israel. Mas não vale encantamento. Não pode amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus. É uma ameaça. Eles têm medo, proíbem. Porque já estão corrompidos.
O que prevalece é isto aqui. O que prevalece é o dinheiro. Mas eu quero dizer algo aqui muito forte. Deus vai sacudir Foz do Iguaçu. Eu estava na minha casa e o Senhor ardeu quando eu li esta palavra muito forte num domingo à tarde. Eu tentei ainda ministrar na nossa igreja numa quinta-feira. Os irmãos que estão ouvindo, porque eu sei que há uma parte da igreja da Manancial de Vida ouvindo. E numa quinta-feira ainda eu tentei ministrar algum versículo. E o Senhor disse: guarda, porque eu vou te usar em Foz do Iguaçu com esta palavra. Aleluia. E quando eu estava em casa, esse ardeu tão forte no meu coração. Há tempo eu não falava com os irmãos, nem contato com a pastora Daniela, irmãos, e outros pastores que eu tenho um carinho muito grande também nesta cidade. Aleluia. E o Senhor ardeu no meu coração e disse: eu vou sacudir aquela cidade. Chegou o momento da minha espada, da justiça. Deus disse: o que é de Deus vai prevalecer, e o que é de engano eu vou tirar a máscara. O Senhor me mostrava, segura o teu glória, o Senhor me mostrava que não era um religioso. Deus disse: foi um homem que um dia foi meu servo, que um dia eu elegi, que um dia eu escolhi, mas por causa da soberba, por causa da glória, ele se corrompeu. E ele persegue a tua vida, pastora Daniele, persegue a vida da missionária Márcia. Eu estou dizendo porque está sendo filmado, e o Senhor mandou eu falar, e eu não vou levar embora para o Rio de Janeiro. Deus diz assim: prepara, prepara, porque cada palavra que ele falou de mentira, de ofensa, de defamação, e que proibiu pessoas que entrarem aqui, Deus diz: eu vou colocar uma enfermidade, eu vou rachar aquele lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser notório o que Deus vai fazer, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente até esquece. Traições, decepções, e que naquele momento é tão forte que a gente precisa ver a mão de Deus de algum jeito. E passa-se o tempo, os anos, a gente não vê nada acontecer. E aí a gente fica, sabe como? A gente fica assim como Abacuque, olhando e indagando, fica dizendo: aonde está a justiça? Porque a justiça é frouxa. Porque Abacuque, ele sentiu o peso, ele viu, e ele vai dialogar com Deus e fazer essas certas perguntas. Porque passa ano e parece que passou, você até esquece. Só que tocou na menina dos olhos de Deus, e o que para você nem lembra mais, Deus diz: agora chegou o tempo, e eu vou tratar, eu vou vir com justiça. Eu nem lembrava mais, mas agora eu trouxe a minha memória. Você não está entendendo. Deus disse: agora chegou o tempo, agora chegou o momento da justiça, e eu vou entrar com a espada. Eu achei tão lindo. Cata, Elias, que tu disse que ia catar. Ele não disse que ia catar? Obrigada, amigo. Acredito é teu nome. Obrigada. A gente não entende. Queremos no momento, e o tempo é de Deus. O momento é de Deus, nossa passa desapercebido aos olhos do Senhor. Você está achando que a justiça de Deus é frouxa? Você está achando que Deus, ele é injusto? Ele tem um momento. A nossa justiça diante de Deus é um trapo de imundícia. Quem faz a justiça é o Senhor. Foi muita defamação, foi muita calúnia. Deus, ai, terminai, tebre, teminigiaçu de meneprai, terai, sobre. A missionária Márcia não está para ouvir. Eu estive hospedada na casa dela,
E eu não disse nada para ela, tendo que engolir, doida para falar, porque estava já tudo escrito. Aleluia. E o Senhor disse, é uma questão de honra. O Senhor disse, é uma questão de honra, sabe por quê? Porque ela muito labutou em algum lugar. Eu nunca sentei para vocês para conversar, para perguntar de onde vocês vieram, de qual foi a denominação. Mas eu estava no Rio de Janeiro e o Senhor ministrou no meu coração, pastor Jefferson. Tudo que nós fazemos não cai por terra. Há um memorial, há um livro das obras. E o Senhor decidiu esses dias passar, folhear o livro das obras. E estava ali toda a obra que missionária Márcia fez. Houve uma perseguição muito grande, uma defamação muito grande. Ela sofreu muito nessa cidade. E o Senhor disse, chegou o tempo da justiça. Eu nada disse. Estive hospedada lá. Mal abri a boca para falar, nem com o esposo dela. Eu disse, Jesus, eu vou embora amanhã. Eu tenho que agradecer o esposo da irmã. Eu morria de vergonha, né? Quando via ele, eu morria de vergonha. Deus tem o seu tempo de trabalhar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. O homem, ele acha que tem fama, mas Deus não dá sua glória a homem nenhum, querido. A Deus não dá sua glória a homem nenhum. Aí eu louvei a Deus quando tu disse, louvor ao Senhor não tem preço. Eles vão prestar conta com Deus. Eles vão prestar conta com Deus. O Senhor escolheu porque viu algo neles, mas viraram as costas para o Senhor. E a Bíblia vai dizer, querido, que agora, depois de tudo que Jeroboão ele fez, Jeroboão, ele com medo do povo ir para Jerusalém, ele vai dizer, vocês não precisam ir para lá não. Eu vou fazer algo aqui, ele vai fazer os deuses de bezerro de ouro, vai imitar como Arão. E vai induzir com que o povo venha adorar, impedindo para que fosse para Jerusalém. Qual era a ordem de Deus, pastora Marli? Era que todos se deslocassem e fossem em Jerusalém, porque lá era o lugar de adoração. Já começou desobedecendo. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo, Jeroboão também, ele muda a ordem de Deus do sacerdócio. Porque a ordem de Deus seria que só os filhos da tribo de Levi poderiam ser escolhidos para sacerdotes. E aí Jeroboão começa a pegar qualquer um. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Tem pessoas sendo consagradas por causa do dinheiro. Pessoas sendo consagradas por causa dos status, aleluia. Existe até consagração dos oficiais, aleluia, mas não foram consagrados por Deus. E Deus diz, chegou a hora, chegou o tempo e eu vou cobrar. Deus, o negócio é tão sério, tão forte. Adúlteros, ladrões, fornicadores no altar do Senhor. E Deus disse, eu vou cobrar. Chegou o tempo de faço geminai terra. Porque aquele que Deus separa precisa ter santificação, precisa não tem problema. Ele canta tão bem, ela profetiza, ele sapateia, o negócio está tudo mudado, aleluia. Hoje a gente não sabe mais, aleluia. Oh, reprais, eminacamando pretei. Eu sou uma das que não gosto de falar acerca de costume, mas o negócio está complicado hoje, meu querido, aleluia. É um negócio apertado, umas calças nos homens apertada, parecendo Zezé de Camargo e Luciano, e quer rebolar, e quer profetizar. Ei, sacerdote, tu não é da tribo de Levi,
Tu foi consagrado pela mão do homem, não por Deus. Mulheres sensuais. E coitado dos homens. Deus tenha misericórdias. Fazem pecar o espírito de Jezabel. Deus vai te pegar. E aí se tem, querido, em muitos lugares. Aleluia. Já caiu, já fez tanta coisa, mas não tem problema, ela prega muito. Está em tudo que é vigílias, em tudo que é trabalhos. Mas está tudo bem. Não foi consagrada pelo meu Senhor. Foi escolhida pelo homem e pelo povo. E aquilo que é escolhida pelo homem e pelo povo é rejeitado por Deus. Quem lembra de Saul? Aleluia. Foi escolhido pelo povo. Saul foi escolhido pelo povo. Tem que entender isso. Saul não foi escolhido por Deus. O povo escolheu. Há uma diferença muito grande de permissão e da vontade. Permissão tem consequências. Agora vontade, querido, tu chora, geme, perde, mas Deus está ali contigo. Deus está ali contigo. Passa no fogo, mas Deus está contigo. Passa nas águas, mas Deus está contigo. Passa perseguição, mas Deus está contigo. Passa, mas Deus está contigo. Está difícil. Está difícil. E deixa eu te dizer, não aponte o erro de ninguém. Não se justifique pelo erro de ninguém. Não se justifique pelo erro de ninguém. Fulano fez, e daí? E daí? Mas ciclano também fez, e daí? A salvação é individual. E a fé também. Deus te trouxe hoje aqui para te trazer um despertamento. O que eu disse no início? Não lance fora a oportunidade. Deus te escolheu. Deus te implantou nesta cidade. Quantos moram em Foz do Iguaçu? Levante as mãos. Aleluia. Isso. Quem te trouxe para cá? Quem foi? Foi o Senhor. O Senhor vai tomar o profeta Jeremias agora e vai dizer, para dizer ao povo de Israel, diga ao povo, aleluia, que tem profeta profetizando aí, que eles vão sair logo do cativeiro. E eu vou dizer logo, Jeremias, diga a eles que não serão pouco tempo, serão 70 anos de cativeiro. O povo está de todo mundo de braços cruzados sem fazer nada, porque os falsos profetas estão lá dizendo, ó, ninguém faz nada, ninguém edifica, ninguém compra, ninguém casa, ninguém faz nada, porque vão sair logo daqui. Aí o Senhor vai tomar Jeremias e diz, 70 anos, manda edificar, manda plantar, manda construir, porque serão 70 anos. E certamente eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra. Mas quando me buscarem de todo o vosso coração. É por isso que você vê um monte de crente frustrado. Aleluia. Deus, ele cumpre promessa, igreja? Deus cumpre promessa. Mas para cumprir promessa tem que ter fidelidade, tem que ter compromisso. Porque a única coisa que Deus pedia ao Jeroboão: obedece, anda nos meus caminhos e guarda os meus mandamentos. Ele vai fazer pior do que Salomão. Deus deu oportunidade a ele. Ele colocou símbolos, mudou datas. Ei, tá sério? Mas Deus te trouxe aqui para você não fazer igual, para você ser diferente. Porque tudo tem uma consequência. Você está pensando, era bom se fosse só você, querido, porque aí você fez, pague você. Mas você tem uma família, você tem inocentes que estão à volta. Mas antes de eu entrar nessa parte, deixa eu liberar o que eu esqueci. E o Senhor disse, diga ao povo que orai pela cidade, porque foi eu que vos transportei. Mas estamos na Babilônia, temos saudade de Jerusalém. Mas Deus diz, ore pela cidade, porque se orar pela paz dessa cidade, vos terei paz.
Sabe o que você faz? Preste atenção. Você, em vez de orar pela tua cidade, você abre a tua boca e amaldiçoa. Amaldiçoa a rua que tu mora. Amaldiçoa o bairro que tu mora. Amaldiçoa as autoridades. Diz, tem que morrer mesmo essa praga. Não é assim que você fala? Aleluia. Deus está dizendo, ore pela cidade, para que tenha paz. Ore por Foz do Iguaçu, porque no momento que tu orar, Deus também trará o livramento para a tua vida. Agora, se vier também um sacode, e tu não estiver firme, te prepara, porque tu vai junto. E não vai demorar não. Pode aguardar. 2016, Deus vai sacudir essa cidade, pastor. Tem máscaras que vão cair. E eu vou dizer aqui algo, pode guardar. É algo, coisas ocultas. Pensando que está guardado em 7 chaves. Deus ainda tem seus profetas. E fala. Ainda que Deus tenha que usar ímpios para trazer a verdade. Que isso, missionária? Está caindo em contradição? Não estou não, porque isso é bíblico. Abacuque ficou sem entender, porque Deus ia usar os caldeus para ensinar o povo de Judá. Como? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes Deus está usando o teu patrão, que é espírita, macumbeiro, que é para trazer obediência para você, porque tu não obedece pastor, não obedece marido. Aí Deus diz, eu vou te tratar lá contigo, lá dentro daquela empresa. Querido, Deus tem as maneiras, porque sabe que tu não obedece com nada. Ore pela cidade, ore pela tua empresa, ore pela faculdade, ore por aquilo que Deus, Ele te plantou e te transportou. Agora eu quero falar algo para ti. Tem alguém com sono? Glória a Jesus. Você está melhor do que eu, meu querido. Porque eu vou dormir poucas horas. Sabe quem está me esperando que está comigo? Efraim, de 4 anos. Às vezes eu brinco que eu chego de um culto de libertação. Ele diz, mamãe, canta a música da Luna. Show da Luna para mim. Cansada, às vezes de expulsar demônio no culto de libertação. Cantar corinho, lá vem ele. Canta Show da Luna para mim, mamãe. Glória a Deus. Mas assim, querer a vontade de Deus de me dar ele. Depois de ter um de 18 e outra de 15. Veio ele de aleluia. Você está melhor do que eu. Glória a Jesus. Porque aí, querido, vamos dormir um pouquinho. Daqui a pouco a gente está entrando dentro do avião. Estamos no Rio de Janeiro. E amanhã, segunda-feira, tem batalha também travada lá. Culto de libertação. E aí nós vamos caminhando de glória em glória, de fé em fé. E agora que inicia, Jeroboão está pensando que está passando desapercebido de Deus. Você está pensando que essa tua desobediência, esse teu chamado que tu não obedece de jeito nenhum, que os vasos cansam de entregar, que a pastora cansa de entregar, que o pastor Jefferson cansa de entregar, a missionária Regina, as irmãs cansa de entregar, nos cultos da tarde, nas visitas nos lares, que Deus tem uma chamada, faça a vontade de Deus, é a última oportunidade. Aí você acha que está passando desapercebido. Chegou a hora. Abias agora, o filho de Jeroboão, adoece. E ele vai procurar quem? Aías, o profeta. Mas que interessante, olhe para cá. Por que ele não foi recorrer aos deuses que ele fizera? Por que teve que mandar a mulher dele se disfarçar e ir para Siló buscar socorro? Todo rebelde, todo desobediente. Esses homens que eu disse para você que Deus ele vai cobrar, ele sabe aonde bate na porta. Ele sabe muito bem aonde tem um socorro. Todo desobediente, ele sabe, na verdade, lá no fundo, aonde tem um socorro para ele. Agora a Bíblia vai dizer que Jeroboão chama a sua mulher. A Bíblia não dá nem um nome a ela. Diz, disfarça-te e vai ao profeta Aías, que está lá em Siló,
porque o filho estava doente. E prepara a oferta e leva até o profeta. Não se veste de rainha, vai comum, para que ninguém perceba que tu és mulher do rei. A oferta me chamou a atenção, pastor Jefferson, porque a oferta, ela vai levar pão, bolo e mel. Isso é a oferta de rei? Até na oferta ele quis disfarçar. Você está pensando que Deus, ele não sabe que tu rouba ele? Você está pensando que Deus não sabe que tu rouba aquilo que é de Deus? Tu vai prestar conta com ele. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você está pensando que Deus, ele não está vendo? Ainda concorda com o marido. Tu deu o dízimo em dezembro, tá bom, não precisa dar 13º não. Tu já dá dízimo, para que tu vai dar essa hora extra? Não dá não. Mas a Abigail, ela é diferente. A Abigail, ela sabe que o marido é duro, mas ela convence e vai aos pés e leva o que é do rei, para ter livramento na sua casa. Ela se disfarça, prepara a oferta e vai para Siló. Aías agora, aquele profeta que tinha profetizado para Jeroboão, ainda na mocidade, que ele seria rei, escolhido por Deus. Preste atenção, querido. Ele agora está velho, cego, sentado numa cadeira, cansado, terminando a sua carreira, mas assim com Deus, ó. Você não entendeu? Aías, velho, cansado, cego, mas assim com Deus. Mas assim com Deus. Porque o Senhor vai chegar diante do ouvido do profeta e vai dizer: a mulher de Jeroboão vem aí, e tu vai trazer duras novas para ela. Tu dirás a ela que assim que ela colocará os pés na varanda, no alpendre, o filho morrerá. Toda a casa. Chegou a hora da justiça, chegou a hora da cobrança. Porque se fosse só você, está tudo bem. Mas há inocentes que pagam por causa da tua rebeldia. Há inocentes que pagam alto preço por causa do teu pecado. Há inocentes que pagam por preço da tua prostituição. Há inocentes que pagam pelo preço da tua engano ao Senhor. Mas nessa madrugada é dia do Senhor tirar o disfarce, é dia de cair a máscara. Deus não veio para envergonhar ninguém. Deus não veio para condenar, porque Ele não condenou a prostituta, Ele não condenou o ladrão, Ele não condenou o adúltero, mas Ele condenou a hipocrisia, o fingido. O que tu trouxeste aqui, pastor Jefferson? Voltamos à inocência. Todo adulto, ele é fingido, é maquiavélico, engana, tem planos, tem os seus desejos, suas malícias, coisa que uma criança não tem. E Deus hoje está abrindo esta oportunidade para que esse disfarce que tu usa de crente, tu venha cair hoje aqui. Você pode até se disfarçar, tentar enganar o pastor, tentar enganar o teu esposo, a tua esposa. Eu tenho um recado para você, mulher. Esse homem que tu está não é teu. Não destrua a família que é constituída pelo Senhor. Tu precisa ouvir, está aqui. Há um preço grande que tu vai pagar. Eu não estou mais, mas ainda deseja.
deita a cabeça no travesseiro e ainda deseja o marido dos outros. Mas eu não estou mais com ele, mas ainda deseja. E se desejou no teu coração, tu está pecando. A Bíblia diz que ela se disfarça e vai. Antes dela chegar a colocar o pé, o ruído na varanda, Jeroboão abre a boca e diz: entra. Aías abre a boca e diz: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Eis que tenho dura novas para ti. Por que te disfarça quando entra na casa do Senhor? Para que se disfarçar? Para que colocar essa máscara? Para que colocar esse disfarce? E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Tem mulheres que é conivente com o erro e com a mentira do marido. Seja pelo menos você espiritual. Porque pelo menos se ela tivesse dito para Jeroboão: eu não vou fazer isso, porque ele é homem de Deus. Porque quando chega em casa, quer falar mal do pastor, quer falar mal da liderança. Você tem que repreender, você tem que ser uma apaziguadora. Porque se ela tivesse negado, eu não vou me disfarçar, ela estaria livrando o seu próprio filho, teria livramento para sua casa. Mas ela estava mais pior do que o seu próprio marido. Ela foi conivente com a mentira. E quantas das vezes você é conivente com a mentira? A salvação é individual. Seja tu espiritual. Não aceite, ainda que isso venha te fazer pagar um alto preço. Não seja conivente com o engano e com a farsa, porque uma hora essa máscara vai cair, esse disfarce vai cair. Estou bem tranquila, porque eu sei que Deus está trabalhando na tua mente. Tu estás refletindo. Tu estás refletindo. Tu sabe que esse dinheiro é ilícito. Tu sabe que esse dinheiro não pertence. Mas você sabe que vai trazer para você, aleluia, algum lucro, e tu recebe. Você não tem coragem, mulher, de abrir a boca e dizer: não traga para dentro da minha casa, porque está trazendo maldição. Tu vai perecer juntamente com ele e toda a tua casa. Deus está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade. Deus não trouxe ninguém aqui, preste atenção, que eu já estou encerrando, para enganar. Deus não trouxe ninguém aqui para condenar, para envergonhar. Não. Deus trouxe você aqui hoje, querido, para você ser limpo, para você se arrepender, para você tomar hoje esta oportunidade, se arrepender e não pecar mais. Eu vou dizer uma coisa. Quero dizer aos irmãos da igreja, aos edificadores, aos obreiros, aos membros: escute, seja bênção para esse ministério, seja bênção para esta casa. Não traga divisão, não deixe com que o espírito da rebelião venha entrar, não permita, porque a obra é de Deus. E o que não for, o que não se ajuntar, pastor Jefferson, pastora Daniele, Deus diz que vai se espalhar. Tu vai me contar, o Senhor vai me contar. Deus diz: tem um povo desamparado, ovelhas fora do aprisco. Uma quantidade que vem que tu vai se espantar e vai dizer: o que a gente faz?
recebe ou não? Deus diz, recebe. Deus vai trazer um povo. Estou dizendo 10 pessoas não, estou dizendo 20 não. Vem algo aí. Foram abandonados no meio do caminho. E Deus diz, pega e apacenta. Pega e apacenta. Tu vai me procurar e tu vai dizer para mim. Você está entendendo? Foi algo que foi deixado no canto. Estão lá. Porque uma ovelha, ela precisa de alguém que guie. Porque ela não tem vontade. Não sabe ouvir direito. Ela precisa de alguém para direcionar. Vem um grupo aí. Quem não quer, Deus está dizendo, eu vou arrancar. Eu vou tirar. E são obreiros. Me perdoe os irmãos que eu amo em Cristo Jesus. Deus vai tirar. E vai colocar quem não quer. Porque Deus te deu oportunidade. E você está lançando fora, diz o Senhor. Eu quero encerrar. Porque eu esqueci de um detalhe, pastor. Porque quando Jeroboão está com o povo para reinar, pastor Wagner, Roboão, ele se prepara. Ele pega 180, se eu não me engano, me ajuda. Eu não sei se foi 180, 170 mil homens habilidosos na guerra. E vai combater com Jeroboão. Quando ele está saindo para a guerra, no meio do caminho, Deus abre a boca de Semaías e disse, não peleje com vossos irmãos, não pelejes com eles, não guerreie, volte para trás. Nós somos o único exército que matamos os próprios soldados. Não guerreie com seu irmão, não peleje com seu irmão. Porque quando o Senhor abriu a boca do profeta Semaías, o Senhor disse, volta com esses soldados para trás, porque quem fez essa obra foi eu. Roboão estava preparado para ir com os 180 mil homens para guerrear. Escute uma coisa, entrou aqui dentro, se desarma, tira as tuas armas, tira o coelho da tua manga. Tu está na casa do Pai, a tua guerra é contra as potestades e principados. Eu achei uma coisa linda no último dia da oração que o Senhor fez. O Senhor disse aqui, pegue a mão do seu irmão, vamos dar as mãos todos juntos, não foi? Nós somos uma união, somos um só. E eu quero dizer para sementes da fé, o que Deus tem é coisa grande. O segredo da vitória de vocês está na força do Senhor em Cristo Jesus. Deus está dizendo, pegue a oportunidade e não lance fora. Porque se tu não se ajuntar, Deus diz que te tira, faz você se espalhar, diz o Senhor dos Exércitos. Duro é esse discurso, mas é uma palavra de reflexão. Tu vai colocar a tua cabeça no travesseiro e você vai refletir o dia que o Senhor te chamou, a promessa que Ele fez, e tu vai ver se você tem guardado, andado nos caminhos dEle, guardado os seus mandamentos. Você vai ver se a tua família não está sofrendo. Você vai ver se o que está acontecendo com teus filhos, se não é consequência das tuas atitudes. Você vai ver que se teu casamento está assim, se não é consequência das tuas atitudes. Se não é, querido, glória. E eu queria fazer algo agora profético. Quando eu estava ali, o Senhor disse, pega a bandeira de Foz do Iguaçu, do estado do Paraná. Pega os sacerdotes, cada um em uma ponta. E nós vamos clamar, pastor, por esta cidade. Você vai se colocar de pé. Nós vamos fazer esse ato profético. Não faça desdém não, meu querido. Porque o poder que você sente quando você está marchando com um corinho, é o que você tem que sentir. Porque o pastor teve, o meu esposo teve por 3 vezes em Israel. Escute aqui. Antes de você ir embora, querido, nós vamos fazer porque você mora em Foz do Iguaçu. Não vá embora. Obreiros, com permissão, pastor Jefferson,
Sela a porta aí, não deixa ninguém fechar. Deixa ninguém sair. Porque o pastor Jefferson esteve em Israel. O meu esposo teve por 3 vezes. Eu tenho promessa de ir agora, em junho. Quando o pastor disse que é 30 horas, eu estou pensando até 3 vezes. E eu aprendi com meu esposo que não há um povo que ame mais a sua terra do que o povo de Israel, os judeus. Diz que eles não cospem nem na terra. Dizem que para eles, o lugar onde são os sepulcros, estão lá, enterrados, né, pastor? Diz que é um respeito total. Por que a gente fala tão mal de onde nós moramos? Porque amaldiçoamos tanto uma terra, que Deus, Ele nos abençoa. Porque que nós lançamos, profetamos palavras de maldição naquilo que Deus nos abençoou. Porque o Senhor, Ele disse o quê? Se tão somente desobedeceres o teu Deus e andar nos teus caminhos, o Senhor disse, aonde colocar a planta dos teus pés, tu serás abençoado. Pessoas têm pavor do Rio de Janeiro, mas foi lá que o Senhor me plantou. O Senhor me colocou lá. E para mim é um dos melhores lugares. E eu digo, é ali que o Senhor tem me abençoado. É ali que o Senhor tem prosperado a minha vida. Até a segunda ordem de eu levantar a minha tenda e sair. Então nós vamos agora, queridos sacerdotes. Eu quero dizer, não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Deus está dando oportunidade. Não era isso que eu queria ouvir, mas é isso que Deus quer te alertar. Tem pessoas que estão lançando fora a oportunidade. Deus vai sacudir a cidade. E você precisa estar firme. Você não pode estar disfarçado. Você não pode estar com máscara. Hoje o que o Senhor traz é uma dura nova. E se você for ler o que aconteceu, todos morreram. Jeroboão não teve direito nem de enterrar o seu corpo. O único que o Senhor permitiu foi o seu filho. Olha que tristeza, pastor. Você sabe o que é isso? Eu conheço uma irmã que ela é do círculo de oração. Ela perdeu os seus 2 filhos. E há um que até hoje ela chora. Há 3 anos ela chora. Ela pede a Deus para que ache o corpo, os ossos, para que ela possa enterrar os seus filhos. Oh, querida. Sabe quem eu lembro? De Rispa, pastor. Aquela mulher, quando perdeu seus filhos, ela chorou tanto no lamento, que comoveu a Davi, que desse a ela. Diz que ela ficou com seus filhos enrolados e ficava noite e dia ali, para que as aves, não tocassem nos corpos. Olha, e a notícia chegou até Davi, para que desse os filhos de Rispa um sepultamento digno. Não deixe o inocente sofrer por sua causa. Aproveite essa oportunidade. Nós vamos pegar agora nesta bandeira. Glória a Jesus. Eu quero fazer isto, porque eu fiquei aqui por 5 dias. Terça, quarta, quinta, sexta. Por 5 dias. E eu fui abençoada. E esses 5 dias que eu fiquei aqui, eu quero agradecer aos irmãos que nos abençoaram. E eu quero abençoar este estado, que tem sido bênção para mim. Escute, talvez agora você não está entendendo esta profecia e esta palavra, mas você não será pego de surpresa, porque Deus não faz nada sem antes Ele avisar. Estenda a mão para cá, igreja. Estenda a mão para cá. Aqui, pastor Wagner, pastor Ponta, pastor Antônio, missionária Regina. Pega aqui, pastor. Pega aqui, missionária.
Estenda a mão para cá. Deixa Deus fazer um quebrantamento no teu coração agora. Deixa Deus fazer um quebrantamento no teu coração agora. Essa igreja, ela tem um líder, ela tem um sacerdote, e eu vou passar essa oportunidade ao pastor Jefferson, para que levante esse clamor, para que Deus use de misericórdia com as sementes da fé, com esse ministério. Pois quando Foz do Iguaçu for abalada, Deus venha ter misericórdia. Há um grande temor, há uma brisa agora que entra dentro da igreja. Vento dos quatro cantos, vento do Espírito, sopra, sopra. Fecha teus olhos, querido. Entra agora nessa dimensão, quebranta teu coração. Ore por esta terra, a terra de seus pais, aonde tem seus pais sepultados, aonde você nasceu. Olha o estado como é que está. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos orar pelos governantes, nós vamos orar pelas autoridades. Deus vai fazer um reboliço. Rebenei. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Tem um vento soprando dentro da igreja. Há uma brisa aqui dentro. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, Deus, Pai, nós queremos apresentar, Senhor, o nosso estado do Paraná, essa terra, papai, aonde está situada a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Papai, eu te peço, meu Pai, a sua misericórdia sobre cada membro, Senhor, dessa igreja que vive nessa cidade. Senhor, Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece o endereço de cada casa, papai, aonde vive, Senhor, cada pessoa que veio hoje à noite nessa vigília. Papai, eu quero te pedir, guarda a casa deles, Senhor. Papai, tenha misericórdia, Senhor, de cada um, meu Deus. Papai, nessa noite nós queremos, meu Deus, interceder, papai, pelos dirigentes dessa cidade, papai, pelas autoridades, papai, aonde, Senhor, tem alguma autoridade constituída, papai, tenha misericórdia deles. Papai, nós clamamos, Senhor, para que o teu Santo Espírito alcance, meu Pai, a vida deles, e que eles possam ser transformados, papai, para que eles possam, Senhor, reconhecer a Ti como seu único suficiente Salvador, meu Deus, e começar a mudar, Senhor, a história dessa cidade. Papai, toda maldição, papai, toda a palavra lançada, papai, de maldição sobre essa terra, nessa noite ela venha a ser quebrada, no nome do Senhor Jesus. Toda maldição seja quebrada, toda maldição seja quebrada, toda palavra, meu Pai, que foi direcionada, seja quebrada, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Abençoa essa terra, abençoa essa cidade, os quatro cantos dessa cidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de encerrar, eu quero abrir essa oportunidade para você que está aí, você que refletiu nessa palavra o tempo que estava. A igreja estava em silêncio e eu achei uma coisa linda, porque Deus fez a igreja refletir. Você que está aqui e precisa desta oportunidade, sabe que é servo do Senhor há anos, mas sabe que a sua casa não está bem, que a sua vida não está bem, e que hoje você precisa tirar esse disfarce, que hoje você precisa tirar esta máscara. Eu estou olhando e há pessoas chorando. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por você, mas antes de nós orarmos, cadê você, querido, que não quer jogar fora esta oportunidade e dizer: eu estou aqui. Um dia Deus prometeu a mim e me escolheu, e hoje eu, Senhor, quero abraçar esta oportunidade
entregar novamente a minha vida e me arrepender diante do Senhor aqui no altar. Cadê você? Nós queremos orar. Os sacerdotes estão aqui em cima e nós queremos orar pela sua vida. Não é vergonhoso, não é vergonhoso, igreja. Não saia daquela porta sem antes você abraçar essa oportunidade que Deus está te dando. Agora você quer sair e precisa dessa oração e precisa dessa imposição de mãos sobre a tua vida, e sabe que teu lar está assim, mas você veio hoje a Jerusalém para buscar este renovo, para buscar essa graça. Nós vamos orar por você, nós vamos estender as mãos sobre a sua vida. Venha, venha, venha. Cadê as irmãs que vai louvar? Aleluia, venha. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Aline. Ainda que para te servir eu tenha que chorar. Elas vão louvar. E se você quiser vir, dobrar teus joelhos aqui e pedir para que o Senhor aplaque a misericórdia sobre a sua família. Nós vamos estender as mãos aqui de cima, querida, enquanto você estiver aqui. Já duas aqui. Cadê? Nós vamos fazer como se fosse uma barreira. Pode, pastora? Aqui nós do ministério. E vamos estender as mãos. Você sabe que você está sem força. Deus te escolheu. Mas nós vamos ministrar nossas mãos estendidas. Deus vai olhar com um olhar de misericórdia para a tua vida nesta hora. Ainda que eu tenha que chorar para te servir, Senhor, eu não vou te negar. Eu vou guardar os meus mandamentos. Entra no refrão. Geminais, Ebrieter. Se der vontade de chorar, chora. Conta para Jesus. Diga: Jesus, eu estou hoje tirando agora o meu disfarce. Não podem explicar. Eu confesso diante do teu altar. Ele leva ao Pai as minhas. Há pessoas quebrantadas nesse momento, chorando. E que a mão geminaço de menino. Quando dobro os meus joelhos, hey, em meio às tribulações. Olha aí, Jesus. Ele ouve o Abraço de menino, gemido do meu coração. Olha aí, Jesus. Ó Jesus, a ti confessa pra Ele. Não dá pra viver. Confessa, confessa. Sem sentir a tua presença no meu ser. Diz pra Ele. Sou eterno dependente. Se chega pra cá, ser humano tão o segredo é joelho dobrado. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Lava, Senhor, a tua igreja. Como um sinal. Lava teus filhos que aqui estão no altar. Nesse lugar. Confessam diante de ti. Há um martelo que esmiuça a penha nesta hora. Jesus, a ti Jesus, escolhe essas lágrimas agora. São consequências de atitudes, mas se confessam diante de ti. No meu ser, sou eterno dependente. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos, meu Pai, essas vidas. Que o Senhor possa estar trabalhando de uma forma especial, maravilhosa. A obra é do Senhor, meu Deus querido.
Vai tomando esses corações em tuas mãos, vai sondando agora. Repreende todo tipo de maldição, repreende todo espírito, meu Deus, de acusação. Essa vida que é acusada pelos demônios, essa pessoa, meu Deus amado, que tem uma vida de perturbação, em nome do Senhor Jesus, sara esse coração agora. Vai passando, meu Deus amado, o teu manto agora, repreendendo todo mal, todo impedimento, toda guerra, todo conflito interno, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Toda barreira agora, toda muralha imposta por Satanás, pelos seus demônios, acusações dentro de casa, no lar, no meio da família, nós estamos repreendendo agora. Restaura essa casa, restaura o ministério dessa pessoa, meu Deus e meu Pai. Nós chamamos a existência o milagre, chamamos a existência agora o teu poder, chamamos a existência agora a cura na alma, a cura física, emocional, a cura espiritual, ó Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Em nome do Senhor, meu Deus, libera o que é deles, libera o que é delas, libera a vitória, meu Pai, a humilhação hoje, meu Deus. A sua palavra é fiel. Humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e ao seu tempo vos exaltará. Abençoa poderosamente, cura essa alma, sara essa ferida agora. Aleluia. Vai sarando essa ferida, vai sarando essa ferida, vai sarando, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Continue trabalhando de uma forma que só o Senhor sabe. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós concordamos com essa oração, com essa ministração, meu Deus querido. Aleluia. Que essas pessoas possam sair daqui hoje transformados, meu Pai, libertos de uma vez por todas, meu Pai, através do poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos e assim nós concordamos com essa oração, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Antes de você sentar, querido, levante as suas mãos o mais alto que você puder acima da sua cabeça. Levante as suas mãos o mais alto. Eu vou esperar os meus irmãos voltarem para os seus lugares e vou passar o microfone a quem é direito. Glória a Jesus. Há um quebrantamento dentro da igreja. Há um temor muito grande dentro da igreja. Aleluia, aleluia. Há um quebrantamento dentro da igreja. Há um grande temor. Há um grande temor dentro da igreja. Há um martelo que esmiuça a penha. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo está trabalhando. Ei, as duas mãos. Tu está sentindo? Há uma brisa que sopra dentro da igreja. Remenegai, seja sensível, seja sensível. Ramanai, jomene braço de minigui, anai, jemene braço de ominai, desço de minigação de manaço. Deus, nós te adoramos. E muito obrigado, Deus, porque tu não desistes de nós. E a tua misericórdia, Jesus, o teu amor nos constrange. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa as vidas, esse ministério, a vida dos meus irmãos. Te adoramos em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor o mais alto que você puder. As mãos acima da tua cabeça, aplauda o nome dele. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Aplauda o nome dele. Ele é digno, ele é digno, ele te escolheu, ele te chamou. Ainda que aplauda o nome dele. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Pode ficar de pé que nós vamos estar finalizando.
interessante que no começo o culto começou meio diferente a vigília essa vez, né? Geralmente se termina com corinho de fogo, todo mundo. E no começo foi um corinho de fogo atrás do outro, aquela coisa. Eu falei, algo diferente está acontecendo nessa vigília. Eu pensei comigo, Fábio, assim, está normal, está na direção do Espírito Santo. Na verdade, o Senhor queria mudar o andamento dessa vigília pela palavra, porque você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Até mesmo na forma da vigília. Nessa vigília você não vai sair dizendo que terminou o corinho de fogo, não. Você vai sair com uma palavra que vai transformar a sua vida. A palavra que muda a sua vida. Corinho de fogo, isso pode te alegrar, mas essa palavra é uma palavra poderosa que muda o profundo caráter. Isso que faz nós chegarmos no final da nossa viagem, porque só entrarão realmente no reino dos céus aqueles que tiverem com suas vidas retas, transformadas e com as suas vestes brancas. Amém? Nós temos que terminar, irmãos, porque tem muitos irmãos que têm escola bíblica, eu sei disso. Na verdade mudou o horário, né? Eu sei que são 5 horas da manhã agora, mas no horário antigo seriam 6 horas, né? Então é o horário que nós sempre terminamos a vigília, é realmente esse horário, tá? Logo logo já vamos estar anunciando a próxima vigília. A pastora tem umas camiseta, né, para mulheres, né, que vai ficar ali no finalzinho, irmãos. É Miss Virtuosa, é isso? Tem até uma irmã ali, tem algumas irmãs que já adquiriram, tá? As mulheres que quiserem adquirir, é para abençoar o ministério da pastora, tá bom? Amém. Amém, irmãos? Quem é que está abençoado por Deus aqui? Outra coisa interessante, vocês são valentes, sabia, irmãos? Quando começou a palavra, eu fui lá em cima, vi uma coisinha lá em cima, e eu dei para aquele, lá tem um vidro lá que dá para ver lá de cima, né? E eu falei, pastor, é interessante, porque sempre quando começa a palavra, tem um povo que vai embora, perde a melhor parte. Todas as vigílias são assim, você pode perceber, tem aquela quantidade no começo e tal, aí quando pega a palavra, não sei, parece um demônio que ajuda, que o povo pega e vai assim, a parte mais importante eles acabam perdendo, que é a palavra do Senhor. Faça com a sua mão assim. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez, e Deus vai recompensar a vida de vocês com certeza, em nome de Jesus. Tem pessoas que já saíram com a sua vitória aqui hoje, já receberam sua vitória, né? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, ela seja com toda a igreja. Toda a igreja diz amém. Deus te abençoe. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Um abraço ao teu lado.